E aí, pessoal, tudo bem? O outro vídeo não saiu exatamente como eu queria, mas eu também não tinha pensado demais nele. Então, se não curtiu, fazer o quê? Deixa seu like do mesmo jeito, se inscreve no canal porque vai ter vídeo melhor. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês no Visual Studio Code como utilizar uma extensão que é bem bacana para a gente não ter que reescrever sempre a mesma coisa quando a gente cria algum componente React. Essa extensão se chama React Native Snippet e eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente utiliza ela, tá? Então, só para a gente começar, aqui, ó, tô no Visual Studio Code aberto, né? Existe esse link aqui, esse item de menu, que você pode ver que você pode utilizar também um atalho para isso, né? Então, se você, aqui ele mostra para você, ó, extensões, Shift Command X. Então, Shift Command X, vou utilizar aqui, ele abre as extensões para você. E aí existe esse chamado React Native Snippet, que eu gosto bastante, o meu já está instalado. E aí o que acontece, pessoal? Provavelmente o de vocês não vai estar instalado. Você escolhe ele aqui e tem esse botãozinho instalar. O meu só aparece aqui, porque eu posso desabilitar, desinstalar, mas o meu já está instalado, eu não quero instalar de novo, é só vocês clicarem em instalar, tá? Aí o que acontece? Ele cria uma extensão que traz, na verdade, alguns shortcuts, alguns atalhos que nos ajudam a desenvolver em React, tá? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Vou fechar o Visual Studio Code depois de instalar. Eu venho aqui, vou entrar no meu desktop, na minha área de trabalho, e vou utilizar o Create React Native App. E aí vai ser um playground de React Native, GRNS 101. Só para a gente aprender o básico, eu vou mostrar para vocês como funciona, tá? Ele vai instalar aqui o React para a gente, eu vou pausar só para não gastar muito do vídeo. Show de bola, pessoal. Voltei o vídeo aqui, né? Esperei só instalar as dependências da aplicação. Então a gente entra no nosso playground e utiliza code espaço ponto e ele já vai abrir na nossa pasta da aplicação, certo? Vocês já devem ter brincado um pouco utilizando aquele vídeo que eu não gostei muito, o anterior, no Interactive Playground, que está aqui embaixo, né? E eu queria mostrar aqui, antes da gente começar a brincar, vamos lá, Shift Command X, entra aqui e React Native Snippet. Se você clicar nele, você pode ver que eu tenho uns tutoriais básicos aqui dele para utilizar. Eu vou mostrar alguns para vocês, depois vocês podem entrar de cabeça em cada um deles, tá? Então vamos voltar aqui para nosso arquivos, né? Para voltar para o Explorer, de novo, Shift Command E de Explorer, certo? Aí a gente pode, por exemplo, criar uma pasta, né? Novo arquivo e colocar screens, por exemplo. E vamos criar uma página para a gente, né, pessoal? Então assim, a gente cria um arquivo, vamos criar o nosso componente de home screen, utilizando a nossa extensão. Entrando aqui, pessoal, existe uma extensão que é a mais básica de todos, IMRN. Olha só. E aí ele vem aqui, você pode colocar component. Por exemplo, pode colocar, view, text, activity indicator, por exemplo. Também você tem um outro que é o IMRC,
que já importa o React Component e aí você já pode fazer o que você precisa aqui. Mas tem um bem mais legal ainda, que é RNCE. Olha só, ele cria o componente inteiro para a gente e a gente pode dizer que é o componente de home. Olha que bacana, pessoal. De novo, né? React Native Component Export. Ele cria para a gente e tá pronto o componente de home. Bacana, né? Agora eu quero mostrar um outro para vocês. Outro, pessoal, é o que também a gente utiliza normalmente, né? De Style Sheet. Então, para a gente criar o Style Sheet, RNSS, Style Sheet, Container, e aí a gente coloca padding, por exemplo, aqui. E dentro aqui a gente pode colocar style, certo, pessoal? Todo mundo lembra? Styles.container. Claro que a gente fecha aqui e, na verdade, arruma aqui. E aqui a gente já continua utilizando. Então, de novo, React Native Component, certo? Qual que é o próximo? Export, ele cria inteiro. Se você não tiver esse, im React, e aí ele importa o React, ou o im React Component, ele importa o React Component, ou im React Native, ele importa, e aqui vocês têm as suas views para colocar. Deixa eu ver o que mais que eu posso te mostrar para vocês. Por exemplo, pessoal, normalmente de import, né? Então, se você tem um IMP, e aí ele mostra o nome do module React Navigation, por exemplo. E aí você pode, por exemplo, marcar ele, né? Create, Stack, Navigation e assim vai, né, pessoal? Quem não lembra, Command Shift K, deleta a linha, né? No Visual Studio Code. Outra coisa que a gente tem, IMD, para destruir o componente, incluir o import com destruction, que normalmente é o React, por exemplo, Navigation. E aí, dentro do item aqui, a gente normalmente destrói o componente, faz o destruction com create, stack, e aí navigator, create, switch, navigator e assim por diante. Outra coisa que a gente pode utilizar também, pessoal, deixa eu pensar aqui. Por exemplo, se você tem, vamos lá, React Native Component Export, criou aqui dentro. Aí você entra dentro da classe, por exemplo, né? Muitas coisas que a gente faz aqui é criar método. Então, a gente já pode criar o método name e colocar, por exemplo, bootstrap login, como a gente já fez. Aí, a gente dá um tab para 1, para 2 e cria de novo o método. Então, novamente, como que a gente faz, pessoal? Vai lá. Pensou? Método. Aí você fala o nome do método. Validate data. E aí você pode clicar em tab e ele vai para o parâmetro data. E aí você pode fazer esse tipo de coisa. O que eu não gosto muito, pessoal, é que eu não gosto muito de utilizar a ponto e vírgula, tá? Mas dá para também, como que eu posso dizer, estender para não utilizar ponto e vírgula e esse tipo de coisa. Mas vamos utilizar assim que tá bacana, tá? Outra coisa, por exemplo, você pode colocar EDF
e aí ele já exporta diretamente alguma coisa. Event return new book. Não sei, alguma coisa assim. Marcou tudo aqui. Command Shift K. O que a gente tem bacana também, pessoal, por exemplo, tem o FRE, que cria um for each para um determinado array, certo? Aí, my array. Opa, deixa eu marcar tudo, Ctrl Shift K. Então, for each de novo, FRE, my array. Ops. Ctrl A, Ctrl Shift K, de novo FRE, aí array something, aí a gente pode clicar em tab, post, por exemplo, e aí, pessoal, tab, e aí tab de novo, console.log, e colocar o post message, que ele completou o post message, mas minha culpa aqui, marca tudo, Ctrl Shift K, remove. Outra coisa que a gente tem é o FOF. O FOF basicamente cria um for each, né? Para a gente rodar em cima dos itens de um objeto. Ctrl A, Ctrl Shift K. Deixa eu lembrar de outro. Tem o fim também. Basicamente funciona com a mesma coisa. FOF. Basicamente é o mesmo, né? For, fim e isso aí. Outra coisa também que tem, a ANFN, ele só cria a função... Nossa, me fugiu o nome. A função... Nossa, me fugiu o nome da função quando você não tem o nome. Bom, tudo bem, não tem problema não. Acontece com todo mundo, esqueci, deu branco. Outra coisa que a gente pode utilizar também, que a gente utiliza muito, né? Por exemplo, DOB, para desconstruir um objeto. Então aí eu posso colocar, por exemplo, posts, tab, this.state. Olha só, tira os posts que estão dentro de uma variável de state. Beleza? Ctrl K, aí tem também, por exemplo, a mesma coisa, pode destruir o array com dar. Também tem, por exemplo, às vezes a gente utiliza rapidamente algo para fazer um delay ou algo assim, ó, set timeout, STO, acho que foi rápido, STO. Ele tem vários, não dá para decorar tudo de uma vez, né, pessoal? Tem um monte de coisa aqui dentro. Também tem CMMB, e aí My Documentation. E aí você pode ir apagando as linhas com Shift Command K. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. A gente poderia de repente fazer assim, RNCE, olha só, bacana. RNSS, acho, né? Style Sheet. Eu usei os cursores sem querer, pessoal. Olha só, ele criou duas vezes. ESC aqui, RNSS, cria os styles. Aí tem algumas coisas, por exemplo, Just Tab, Justify Content, Align Tab, Align Content. Ops! Align Content, não, né, pessoal? Align, e aí Align Items. E se você quiser Flex, que aí, por exemplo, Flex Direction, Flex, aí ele te dá as opções, né? Flex. E aí tem Max, Pairing e coisas assim. Mas eu acho que vocês já entenderam basicamente o que a gente precisa. Tirar tudo aqui, né? Outra coisa assim, vamos lá. RNCE, componente, bacana. Aí, digamos que eu tenha... Como é que a gente coloca a função lá, pessoal? Met.
E aí coloca my function, my pattern. E aí, por exemplo, digamos que eu queira setar o state. SST, set state. Digamos que eu queira criar, digamos que eu não tenho render aqui, ó. Aqui. Ops, tirei coisa demais. Nossa, que eu tô com multicursor aqui, aí matou, né? Mata pau. Aí, por exemplo, eu não tenho aqui, se eu quiser, por exemplo, colocar um render, render tá aqui, certo, pessoal? Se eu tiver lá em cima, est, this.state, blá, blá, blá. E também, o que mais? Temos, por exemplo, component did mount. E aí ele coloca o component did mount. E aí por diante, a gente tem alguns e a gente vai ter, eu vou tentar utilizar isso durante os vídeos, pessoal. Porque eu também não lembro de cabeça todos e aqui eu conheço só alguns e eu acho, só para a gente fazer uma revisão, os mais importantes, né, que cansa. React Native Component Export, certo? Aí, o que mais que a gente precisa? Component did mount, isso é importante, certo? Outra, método, que a gente usa bastante, certo? O que mais? Dentro do método, set, eu acho que é SST, já esqueci. Set state, certo? Se eu, por exemplo, precisar no componente did mount saber algo das propriedades, props, olha só, this.props. Se eu quiser o state, this.state, ele completa. E eu acho, pessoal, que já por hoje desse daqui, acho que já tem bastante coisa, tá? Aí ele tem para Redux, prop types, console, isso eu esqueci, pessoal, tem um que é muito importante. A gente pode utilizar vários tipos de debug, mas CLG, console log, CLG, é a melhor coisa. CLG, aí eu coloco, por exemplo, props. Isso ajuda demais, pessoal. E é isso aí. Acho que está... já serve, né, pessoal, do que a gente precisava, né? Eu acho que a gente pode terminar o vídeo aqui. Obrigado mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like aí, ativar as notificações, ó, pessoal. Vamos lá. Se inscreve aí. Tô dando tempo. Clica no like, deixa seu joinha, ajuda muito o canal. Se puder, compartilha nas redes sociais também. Espero que vocês tenham gostado um pouco mais desse vídeo. Eu não gostei do anterior, mas deixa seu like lá também que vai ajudar o canal. Espero que vocês tenham gostado desse aqui. Valeu!